Graças a Deus, que Deus abençoe a sua vida, abençoe toda a sua família, em nome de Jesus. Quero aqui realizar uma oração toda especial pela sua vida. E também trazer uma palavra da parte de Deus. A palavra de Deus, ela ensina aqui, no livro de 2 Reis, capítulo 6, sobre um homem chamado Eliseu, que quando estava cercado, ele olhava com os olhos da fé. Ele não temia ao problema. E também o seu servo Geazi, que já olhava com os olhos naturais. Diante de um problema, ele se colocava em desespero. Diante da situação, ele temeu, ele ficou amedrontado, ele ficou desesperado. Então, por que Eliseu ele tinha tanta confiança? Porque Eliseu tinha muita comunhão com Deus, muita entrega. A diferença de Eliseu para o servo de Eliseu era porque Eliseu olhava com os olhos da fé. Eliseu, ele tinha uma comunhão muito entrega da parte de Deus, ele buscava Deus. Então a condição espiritual de Eliseu era algo de intimidade. Por isso que, diante de um problema, há pessoas que a reação dela é reação de desespero, é reação de não saber o que fazer, é de deixar o medo entrar no coração. Quantas são as pessoas que, quando ela se depara diante de um problema humanamente difícil ou impossível, ela não sabe o que fazer, ela se encontra ali desanimada, até mesmo às vezes desiste e se prostra diante do problema. O que temos que fazer? A Bíblia fala que Eliseu, ele orou a Deus. No livro de 2 Reis, capítulo 6, lá no versículo 15, a Bíblia fala: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus, eis que saíram tropas e cavalos cercando a cidade. Então o moço disse: ai meu Senhor, o que faremos? A reação do Geazi, do servo de Eliseu, foi de desespero. O que vamos fazer, Eliseu? O que vamos fazer? Talvez você tenha reagido assim diante de um problema que você tem enfrentado. Talvez você, diante dessa situação, você se vê cercado, porque o rei da Síria deu ordem para prender Eliseu. O rei da Síria deu ordem ao seu exército para cercar a cidade. Não havia como sair. Aos olhos naturais, era impossível de Eliseu escapar. Mas olha a segurança, a confiança de Eliseu. Por quê? Ele confiava, ele olhava com os olhos da fé. Por quê? Por causa da entrega, da condição espiritual, de tanto ele buscar e se fortalecer na palavra de Deus. Diferente de Geazi. Porque Geazi, ele era aquela pessoa que não tinha tanta intensidade de buscar a Deus, de orar. Ele até orava, ele até confiava e acreditava em Deus. Mas Eliseu, ele era um homem de muita entrega. Por isso a diferença de uma condição espiritual de um para outro. Um olhava com os olhos da fé, outro olhava com os olhos naturais. Se a gente for olhar com os olhos naturais, humanamente falando, a gente olhar com os nossos olhos, a gente não vai acreditar no impossível, a gente não vai permanecer na fé, não, a gente vai se prostrar, se render. Mas se a gente olhar com os olhos de Deus, nós vamos crer e vamos vencer. Então, quando Geazi ele declarou: e agora? O profeta Eliseu disse, ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco dos que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu um monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Então você vê que Eliseu orou para Geazi, dizendo: Senhor, abre os olhos dele, para que ele veja que muito maior e mais são os que estão conosco do que esse exército inimigo contra nós. Essa é a fé de uma pessoa que tem comunhão com Deus. Ela olha para o problema e fala: maior é o que está na minha vida do que essa enfermidade, do que esse problema financeiro. Maior é o que está na minha vida do que esse problema. E eu vou vencer, eu vou para cima. Assim fez Davi.
Davi olhou para o gigante e falou: quem vai comigo é o Senhor dos Exércitos, que nunca perdeu uma batalha. Por isso, esse gigante é pequeno. Davi, ele foi para cima do gigante, não atemorizou seu coração. Essa é a resposta de Deus para a sua vida quando você fala: o que eu vou fazer diante desse problema? O que eu vou fazer diante dessa situação? Deus fala: creia, confie, permaneça firme, ore, porque os anjos de Deus vão visitar a sua vida e vão te dar vitória. Deus abriu os olhos daquele moço e viu anjos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. Assim é na vida de uma pessoa que ela teme a Deus, que ela obedece a palavra de Deus, que ela serve a Deus. Ela não está na peleja sozinha. Pode se levantar muitos inimigos, mas não vão prevalecer contra aquele que serve a Deus fielmente, que busca e crê em Deus. Então passe a olhar para o problema com os olhos da fé e não com os olhos naturais. Eu quero orar pela sua vida, profetizar uma grande bênção na sua vida. Então ore comigo em nome do Senhor Jesus. Se quiser, coloca nos comentários seu pedido de oração, que eu estarei orando pela sua vida. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, o nosso querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento me coloque em oração em favor de muitas pessoas, meu Deus, que se encontram agora como Geás, desesperados, diante de um problema que se vê cercado, não vê saída, não vê uma solução. Mas o Senhor é poderoso para entregar vitória para essa pessoa, para entregar a resposta que essa pessoa tanto necessita. Então visita essa pessoa agora, meu Deus, que ora conosco, que o milagre chegue, a resposta, o socorro para a vida desse teu filho e essa tua filha, que está enfrentando um problema humanamente falando impossível. Não há como vencer, mas não olhamos mais com os olhos naturais, mas sim com os olhos da fé, que aquele que está conosco é maior do que esse problema, sim. Então visita essa pessoa, Deus, que a mão do Senhor venha curar essa pessoa que foi desenganada pelos médicos. Repreende essas doenças, essas enfermidades que vem atormentando a fé dessa pessoa. Liberta o familiar dos vícios, das drogas. Liberta o familiar da depressão. Jesus, alcance essa pessoa que tem enfrentado um problema no casamento, na vida sentimental e conjugal. Restaura esse lar, meu Deus. O milagre chegue na vida dessa pessoa. Restaura o casamento. Restaura, meu Deus, a vida financeira. Abre portas. Eu profetizo que o milagre aconteça na vida dessa pessoa. Dá ordem aos teus anjos. Espalhe os teus anjos ali na casa dessa pessoa, no trabalho dela, em todas as áreas. Essa pessoa receba do Senhor a resposta. Eu profetizo um milagre na sua vida. Creia que aquele que está contigo é maior do que o seu problema, é maior do que as suas lutas que você tem enfrentado. Ele peleja em seu favor, ele te entrega a vitória. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Olha, Deus abençoe a sua vida. Creia, porque Deus já te entregou a resposta, te entregou a vitória, em nome de Jesus. Se você crê, deixe o seu gostei, inscreva no nosso canal se você não é inscrito, compartilhe essa oração, envia para que mais pessoas sejam abençoadas. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.